Olá, iniciamos hoje o terceiro bloco deste curso online Economia para a Transformação Social. Vale lembrar que no primeiro bloco foram tratadas questões mais de ordem teórica, lembrando os principais autores, as principais referências no debate econômico desde o século XIX até os dias de hoje. Já o segundo bloco foi dedicado ao estudo da economia internacional, a sua dinâmica no século XX, também trazendo a discussão até o momento atual. E este terceiro bloco, que inicia hoje, será dedicado ao estudo da economia brasileira, seja a análise do seu desenvolvimento ao longo do século XX, período de industrialização e início da nossa desindustrialização, seja uma análise mais do momento, mais dedicada ao momento atual, quais as principais questões que se colocam ao Brasil hoje do ponto de vista econômico, possibilidade de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento nacional em bases mais sólidas, em bases mais justas. Especialmente sobre essas questões que trataremos neste bloco. A mim hoje caberá fazer uma análise a respeito do período que vai desde o início da nossa industrialização até o final do século XX, ou seja, até a transição ali entre o governo Fernando Henrique e Lula. Vamos lá. Como muitos de vocês devem saber, a industrialização brasileira foi um processo que teve início ali nas primeiras décadas do século XX, mas foi especialmente acelerada com a posse de Getúlio Vargas, em 1930, que inaugura uma nova perspectiva de país, uma nova perspectiva de desenvolvimento nacional, e também foi auxiliada pela crise de 1929, que provocou um colapso da economia cafeeira, reduziu drasticamente a disponibilidade de divisas internacionais que eram arrecadadas com a venda do café e que serviam para que, com esses recursos, a sociedade, as empresas, as famílias brasileiras conseguissem importar bens industrializados, bens manufaturados, mas com a quebra do café não há mais essa disponibilidade de recurso e surge a necessidade, se impõe a questão de substituir importações. O governo Getúlio vai manejar muito bem esse contexto, é um caso notável, Getúlio é inclusive referência internacional àquela época. Roosevelt chega a usar Getúlio como exemplo de alguém que estava enfrentando de maneira exitosa esse colapso da economia internacional. Mas o fato é que, a partir de então, o Brasil vai gradativamente introjetando, internalizando segmentos industriais, primeiramente setores mais simples, mas vai avançando para a indústria pesada, para a indústria de bens intermediários, de insumos, avançando para a indústria de bens de consumo duráveis, automóveis, máquinas, tratores, isso já nos anos 60, já até com o governo JK. Essa industrialização segue avançando, segue se complexificando, chega ao período do governo militar, do regime militar. É um governo que significa uma ruptura política evidente, uma ruptura política que fez muito mal ao país, que fez muito mal à dimensão social do desenvolvimento nacional, mas que dá continuidade a esse avanço da industrialização. Então, ao longo do regime militar, vão se completando etapas, vamos dizer assim, ou vão se incorporando novos elos, novos setores da produção manufatureira, de tal forma que, quando chegamos em 1980, o Brasil já é uma economia industrial bastante moderna, bastante complexa, com um sistema nacional articulado, que dá conta de produzir quase bens manufaturados em quase todos os setores. Um ou outro setor nós ainda estávamos atrasados, principalmente os setores que naquele momento ganhavam notoriedade, que eram os setores da chamada Terceira Revolução Industrial. Mas o fato é que em 1980 tínhamos completado
a industrialização com todas as tecnologias da chamada segunda revolução industrial e já avançavam sim, inclusive por algumas da terceira. Nesse processo, é claro que houve muito debate e muitos embates a respeito de como seria esse estilo do desenvolvimento, qual era o padrão de desenvolvimento que estaríamos adotando. Houve momentos em que era um padrão de desenvolvimento mais progressista, podemos dizer assim, que pensava o desenvolvimento não apenas como um desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento que servisse, que fosse acompanhado de um desenvolvimento social, né, reduzindo as distâncias entre as camadas da sociedade brasileira, entre as classes sociais, permitindo para uma homogeneização maior entre os brasileiros, entre as condições de vida dos brasileiros, com uma integralização regional maior, né, com um projeto que, em última instância, permitisse a redução das desigualdades e um desenvolvimento mais integral. Entretanto, principalmente com o golpe militar de 1964, o que se viu foi o abandono dessa perspectiva de desenvolvimento, essa perspectiva tinha, por exemplo, como o Celso Furtado como um dos seus grandes defensores, né, e pensadores, e o regime militar vai adotar o que depois alguns batizaram de uma estratégia de modernização conservadora. O que significa isso? Que se fez, de fato, avançar na estrutura produtiva, na base econômica, na base material, mas deixando, talvez, estagnada, mas até retrocedendo em alguns aspectos, na dimensão social. Então, ao longo do regime militar, por exemplo, vimos piorar as condições salariais para segmentos importantes da sociedade brasileira. O salário mínimo perdeu valor, as políticas sociais perderam a prioridade que tinham, perderam a primazia que em alguns momentos do desenvolvimento até então eram colocadas como peças fundamentais dessa trajetória de superação da nossa condição de economia atrasada, de economia subdesenvolvida. De qualquer maneira, vale dizer que o Brasil, entre 1930 e 1980, foi uma economia que se destacou no mundo pela sua capacidade de superar, né, o atraso. Foi até aquele momento um caso notável de um país de dimensão quase continental que conseguiu internalizar, né, e completar a sua industrialização, ou chegar muito perto disso, num prazo de tempo muito curto, e justamente um período em que era muito mais difícil se industrializar do que era, por exemplo, o que ocorreu no século XIX nas economias europeias, porque aqui nós já estávamos num capitalismo muito mais sofisticado, com tecnologias bastante mais complexas, com exigências de articulação entre os setores muito mais difíceis de serem realizadas, e o fato é que o Brasil deu conta disso, em grande medida pela atuação do setor estatal, como articulador desse processo, garantindo que, ao mesmo tempo que se gerasse uma estrutura de oferta que ia se modernizando, ia se complexificando, se gerava demanda entre setores, entre o consumidor final e o setor produtor de bens, para que essa indústria amadurecesse e se desenvolvesse. Foi um caso muito exitoso, com taxas de crescimento do PIB que oscilaram aí entre 7% e chegou a um momento até 11% do PIB, mas que deixou máculas sociais muito graves, como bem sabemos e como falaremos mais adiante. O fato é que em 1980, então, o Brasil tinha alcançado, né, o passo com o que havia de mais desenvolvido em termos de economia industrial. Vejamos então o que acontece a partir daí. Vale então nos dedicarmos um pouco a entender melhor essa transição que foi na economia brasileira, que foi a passagem dos anos 70 para os anos 80. Esse é um momento crítico da nossa história
Eu diria que é aí que bailamos na curva, é aí que perdemos o passo do nosso esforço de desenvolvimento nacional. Jogamos por terra, em grande medida, tudo o que havíamos feito. Em primeiro lugar, vale lembrar, é um episódio que eu mencionei algumas aulas atrás, que foi aquela elevação da taxa de juros dos títulos norte-americanos em 1979. Como vocês lembram, aquela medida tornou os juros mundialmente muito mais alto do que vinha sendo praticado na década de 70, e ainda por cima tornou o dólar extremamente caro. Houve uma valorização do dólar, como nosso endividamento era com taxas de juros flutuantes e em dólar, a nossa dívida se torna impagável, não só a dívida brasileira, mas de toda a periferia mundial, que aqueles países que tinham, e eram muitos, que tinham, assim como o Brasil, adotado a estratégia do endividamento externo para financiar os seus projetos de desenvolvimento. O Brasil, particularmente, tinha se endividado para realizar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, projeto do governo Geisel, do regime militar, e que tinha a ambição de completar, vamos dizer assim, a industrialização brasileira, trazendo alguns elos que ainda faltavam na nossa estrutura produtiva. Foram feitas obras muito importantes, outras faraônicas, absolutamente injustificáveis, mas o fato é que houve um grande esforço nacional de investimento, principalmente em obras de infraestrutura, né? E esses recursos vieram fundamentalmente de empréstimos internacionais. Ora, com a elevada dos juros em 79, o Brasil se vê na impossibilidade de arcar com esses compromissos, mesmo não tinha condições de rolar essa dívida, não conseguia empréstimos novos para pagar a dívida velha. E isso vai provocar um colapso, né, na gestão da política econômica, e podemos dizer que o Brasil enfrentou muito mal essa situação. Outros países análogos ao Brasil, na época, por exemplo, a Coreia do Sul, que também tinha se endividado, também vinha num esforço de industrialização, saiu-se muito melhor no enfrentamento dessa crise. O Brasil tomou um caminho desastroso, vale lembrar, em grande medida, reflexo da estratégia tomada pelo ex-ministro Delfim Neto, ministro do regime militar, ministro do governo João Batista Figueiredo, e também por conta das recomendações dos organismos internacionais, como o FMI, que para nos socorrer no pagamento dos compromissos da dívida, fazia uma série de exigências que foram absolutamente improdutivas, que comprometeram seriamente a nossa trajetória de desenvolvimento. Mas vamos ver então quais são os principais aspectos desta mudança na política nacional, política econômica nacional. Em primeiro lugar, para pagar a dívida externa, o Delfim Neto e o governo militar coloca limites muito claros à expansão do gasto público, né? Vai se inaugurar aí no Brasil de maneira muito intensa o mito da austeridade fiscal, mito que será tratado no último bloco deste curso. Mas o Brasil ali naquele momento, sob recomendação do FMI e com apoio, né, do Delfim Neto, vai exercer ali primeira experiência muito radical de controle das contas públicas. E qual é o problema disso? Primeiro, o problema sobre os serviços públicos em geral, educação, saúde, saneamento, habitação, quer dizer, vai haver uma paralisação, uma redução muito forte desses gastos públicos, o que, claro, acaba trazendo consequências para o padrão de vida da população, que já não era dos melhores. Mas, além disso, tem um aspecto econômico que muitas vezes é negligenciado no debate, a meu ver, que é o seguinte: o setor público brasileiro, as estatais brasileiras, eram a verdadeira espinha dorsal do nosso projeto de industrialização, do nosso esforço de desenvolvimento nacional. As estatais, as holdings estatais, vale lembrar que nós tínhamos um conjunto de holdings estatais muito fortes, muito importantes, muito avançadas, inclusive, como Telebrás, como Eletrobras, como a Petrobras,
que ainda está aí, como Siderbras e outras mais. Então, em determinados nichos de atividade econômica, eram grandes empresas estatais que realizavam investimentos, que expandiam as fronteiras de produção e traziam consigo um conjunto de empresas privadas que vinham investindo atrás e, com isso, arrastavam a economia brasileira para frente, dando propulsão ao crescimento do PIB. Era basicamente, de maneira muito sintética, essa era a fórmula da nossa estratégia de desenvolvimento. Ora, na medida que você estanca os investimentos estatais, as empresas eram proibidas de reinvestir os seus lucros, elas tinham que transferir os lucros para o governo federal para que ele pagasse a dívida externa, comprasse dólares e pagasse a dívida externa. Então as estatais congelaram seus investimentos e isso vai levar, ao longo do tempo, a um processo de sucateamento dessas empresas. As empresas que eram potências, inclusive tecnológicas, né, eram conhecidas no exterior, competiam tete a tete com outras empresas internacionais, vão perdendo condições de competir, né, deixam de investir, ficam atrasadas tecnologicamente, ficam proibidas de contratar novos empregados, né, então não podem expandir, não podem abrir novas frentes, acabam tendo que comprimir os salários, né, o que vai desincentivar muitos dos seus trabalhadores, vão acabar pedindo demissão, indo procurar emprego no setor privado. Então há uma decadência, um sucateamento do setor produtivo estatal, e isso é muito grave. Por quê? Porque a economia brasileira dependia, como eu disse, em grande medida, essa era a musculatura fundamental da nossa estrutura produtiva, era o setor estatal. É isso que dava força, potência ao nosso desenvolvimento. Sem ele, nós não tínhamos condições de fazer a economia crescer, como, aliás, ficou demonstrado nas décadas seguintes. Muito bem. Depois voltamos a essa questão a partir dos anos 90. Outro aspecto importante a se dizer, que também é negligenciado, ao meu ver, no debate econômico em geral, diz respeito aos interesses da classe dominante brasileira. A classe dominante brasileira, que foi sendo gestada, foi sendo alimentada, foi se tornando sócia do desenvolvimento nacional, do projeto de industrialização, era uma classe dominante que, em boa medida, estava vinculada a grupos econômicos privados que atuavam na produção nacional, na produção de bens, né, de bens manufaturados, na produção agrícola, mas eram interesses que estavam colados na estratégia de desenvolvimento nacional. Uns mais, outros menos, mas era assim que a classe dominante tinha se articulado ao longo desse período pré-1980. O que acontece ali em 80? Dado o esforço, dada a necessidade de pagar a dívida externa, o governo brasileiro acabou dando corda, acabou alimentando o que foi chamado mais tarde de ciranda financeira, né? O que significa isso? O governo brasileiro, precisando pagar compromissos muito frequentemente em dólar, não tinha de onde tirar dólar, vendia títulos da dívida pública no mercado financeiro e com esse dinheiro comprava dólar e pagava os seus compromissos. O problema é que, para vender os títulos da dívida pública, num momento em que a economia estava em frangalhos, que a crise econômica era brutal, o Brasil viveu uma recessão profunda entre 81 e 83. Um momento em que as desvalorizações do cruzeiro, nossa moeda na época, eram frequentes, ou seja, havia um risco muito grande do seu dinheiro perder valor em relação à moeda externa. Um momento em que a inflação já batia a casa dos 3 dígitos e, portanto, corroía o valor monetário. Nessas circunstâncias, para que o governo conseguisse vender os seus títulos com liquidez, né, diária, o governo tinha que pagar taxas de juros elevadas e garantir segurança a esses investidores, né, a esses capitais que se dispunham a comprar títulos da dívida pública e assim financiar o governo. E como é que era dada essa segurança? Com o mecanismo da correção monetária. Então, esses títulos eram corrigidos diariamente, tinham liquidez diária, podiam ser negociados a qualquer momento, e só assim o governo viabilizava
né, essa sua estratégia de se financiar por meio da venda de títulos públicos. Ora, isso foi muito ruim para o país. Primeiro porque fez a dívida pública crescer de maneira talvez injustificável. Mas segundo, porque acabou fomentando ou acabou fazendo com que os interesses de acumulação capitalista no Brasil se desviassem da órbita produtiva, né, das estratégias de acumulação produtiva, para a órbita financeira, né? E, a meu ver, isso é um fato muito grave, que, em certa medida, explica não só o grande avanço do neoliberalismo a partir dos anos 90, mas explica, inclusive, a dificuldade que o Brasil tem ainda hoje de lidar com estratégias de desenvolvimento nacional que limitem o ganho financeiro, que limitem as possibilidades de acumulação financeira. O nascedouro desse modus operandi, vamos dizer assim, né, o ninho que fomentou essa lógica de acumulação rentista no Brasil, né, está ali provavelmente nos primeiros momentos dos anos 80, quando, constrangido pela crise internacional, o governo brasileiro vai optar pelo financiamento via mercado financeiro. Isso foi trágico para a história do Brasil, seja, portanto, pelos efeitos econômicos imediatos que trouxeram, seja pelos efeitos, vamos dizer assim, ideológicos ou de reeducação da classe capitalista brasileira, que foi gradativamente migrando do setor produtivo para o setor financeiro, para o rentismo, né? Ora, quando vamos analisar, portanto, a década de 90, qual é o ambiente ali no início dos anos 90? Primeiro, uma crítica da sociedade brasileira, muitas vezes com razão, a respeito dos serviços públicos, dos serviços oferecidos pelas estatais brasileiras. É claro, elas ficaram 12, 15 anos sem investir, elas perderam condições de oferecer bens e serviços em quantidade e em qualidade necessária para atender a demanda da sociedade brasileira. Então, a crítica aos serviços públicos era real, era verdadeira, ela fazia sentido, era decorrência daquela estratégia, mas ela caía muito bem, né, aos olhos e ouvidos da população em geral. Não por outra razão, Collor de Mello se elege em 1990, na eleição de 89, se elege basicamente com discurso anti-estatal, criticando o setor estatal brasileiro e a proteção que era dada à indústria nacional, dizendo a velha história das carroças, etc. e tal. Então, esse sucateamento do setor público vai deixar esse legado, vamos dizer assim, ideológico anti-estatal, isso é importante ter em conta, vai se juntar a esse apetite das classes dominantes, dos donos do capital no Brasil, a esse apetite crescentemente voltado ao ganho rentista e não ao ganho produtivo, né? Isso há uma convergência entre esses interesses. E um terceiro elemento que se soma a isso é o movimento internacional, a pressão internacional pela liberalização da economia. Já falamos aqui do consenso de Washington, né, das recomendações que eram feitas aos países do terceiro mundo, aos países da América Latina, de abrirem as suas economias, de flexibilizarem as suas economias, de reduzirem o papel do Estado, de privatizarem as suas empresas. Então há uma convergência de elementos aí naquele início de anos 90 que de fato se tornou vitorioso, levou a uma mudança política importante no Brasil, cuja manifestação mais evidente foi a eleição do Fernando Henrique Cardoso em 1994, que vai não apenas faturar, vamos dizer assim, vai apenas se beneficiar desse ambiente, mas vai também dar continuidade e fazer avançar essa agenda no Brasil a partir de 94. O que acontece ali? O governo, vamos lembrar,
com objetivo meritório, né? Já em 93, a gente fala do Fernando Henrique, ele era ministro do Itamar Franco. Já em 93 é adotada a estratégia do Plano Real, né, de combate à inflação crônica que vivíamos. De fato, esse era um problema gravíssimo e tinha que ser enfrentado, mas é de se destacar que a estratégia do Plano Real servia muito bem a esse arcabouço ideológico que tinha se constituído no país, esse arcabouço de interesses rentistas. Por quê? Porque o Plano Real, para se viabilizar, para enfrentar o problema da inflação, ele tinha três instrumentos fundamentais. A âncora cambial, ou seja, o real estava atrelado fixamente ao dólar, estava fixado em relação ao dólar. A abertura das contas de capitais do Brasil, ou seja, a livre possibilidade de entrada e saída de capitais no Brasil, e a elevação das taxas de juros dos títulos públicos do governo brasileiro. Esses três componentes caíram como mel na sopa para rentistas de um modo geral e a classe, e boa parte deles vinculados às elites econômicas do país, mas também às elites internacionais, também aos órgãos, aos organismos multilaterais, como o Banco Mundial e a FMI, que batiam palma a essa nova orientação da política econômica brasileira. Sabemos todos que esse plano foi bem sucedido do ponto de vista do combate à inflação, mas é também o Plano Real que vai acelerar de forma dramática, como a gente pode observar no gráfico a seguir. É também o Plano Real que vai acelerar o processo de desindustrialização brasileira. Então, se a gente olha de uma perspectiva mais longa, puxando o fio da meada lá no governo Getúlio Vargas, até o final dos anos 2000, nós vamos observar que de 30, principalmente depois dos anos 40 até 1980, 85, a indústria brasileira seguiu avançando, né? Ela ainda sobrevive algum tempo pós-crise da dívida, porque há uma inércia dos projetos que estão sendo concluídos, dos investimentos que vão sendo realizados. Mas a partir de 1985 há uma reversão da participação da indústria nacional no PIB e a indústria fica algum tempo já uma queda lenta, mas já indicando uma trajetória de reversão. E a partir ali do início dos anos 90, do Plano Real, a desindustrialização vai se acelerar, o Brasil vai perdendo capacidade de manter aqui, dadas as condições extremamente adversas para a produção, né, e muito favoráveis à acumulação rentista, mas muito ruins para quem quer produzir e vender no mercado nacional. O Brasil vai perdendo elos das cadeias de produção, empresas brasileiras vão sendo fechadas, empresas brasileiras vão sendo vendidas para companhias estrangeiras, de tal maneira que rapidamente o Brasil regride e joga, em grande medida, joga por terra todo aquele esforço industrializante que conseguimos realizar entre 1930 e 1980. Curiosamente, portanto, o Brasil é um país que foi talvez o caso mais notável de industrialização até 80, e de 90 para cá talvez seja o caso mais dramático de desindustrialização, a chamada desindustrialização precoce, que significa uma desindustrialização que ocorre antes de se completar o processo efetivamente de desenvolvimento nacional, de transformar o país de um país de renda baixa num país de renda alta. A desindustrialização até ocorre em todas as economias maduras quando o país atinge uma determinada padrão de renda, um determinado patamar elevado de renda, porque as pessoas mudam a sua inserção na economia, a economia muda a sua relação com os setores de atividade econômica, mas o que se viu no Brasil não foi isso. A gente perdeu o passo antes de completar, antes de efetivamente conseguirmos amadurecer a nossa estrutura produtiva. Na aula que vem vocês verão como esse processo avança ao longo dos anos 2000, principalmente ao longo do governo Lula,
quais foram as tentativas de botar o carro nos trilhos novamente, de retomar o esforço de desenvolvimento, o esforço de expansão da nossa indústria, da nossa produção manufatureira, mas também quais as dificuldades que vão surgir ao longo desse percurso.